Vamos, crianças, é hora de dormir. Ah, vovô, ainda é cedo. Então conta uma historinha. Então tá bom. Vovô, o que é isso na sua perna? É um machucado, né? Há muito tempo antes de vocês nascerem, até mesmo seus pais nascerem, o Brasil passava por tempos difíceis. A ditadura militar. Ah, a gente aprendeu isso na escola. Sim, isso deu origem à resistência armada. Nos grupos não podiam nos reconhecer, não podíamos saber nem os nomes uns dos outros. Nossos nomes eram todos rebatizados. Mas por que isso, vovô? Porque caso alguém fosse preso e levado para a tortura, não tinha nem chance de entregar aos seus companheiros. Todo mundo aqui participou de comícios de passeatas, não é? Todos nós militamos no movimento estudantil. O que eu quero saber é, alguém sabe o nome de alguém aqui? Ótimo, porque vocês vão ser rebatizados. Vocês vão nascer de novo, porra. O seu nome é Paulo, o seu é Júlio, você vai ser Renê, você, Oswaldo. Os principais grupos eram a Ação Libertadora Nacional, a famosa ALN, o MR8, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, a Araguaia e o Movimento de la Marca. A ALN surgiu no fim de 1966 e era a organização mais estruturada da guerrilha urbana, sendo também aquela onde a quantidade de mulheres a ela vinculada era proporcionalmente maior do que em outras organizações. Em seu programa de ação, a Ação Libertadora Nacional autodefinia-se da seguinte forma: Todos nós somos guerrilheiros e não homens que dependem de votos de outros revolucionários ou de quem quer que seja para se desempenharem no dever de fazer a revolução. O centralismo democrático não se aplica a organizações revolucionárias como a nossa. Ela tinha a proposta de uma ação objetiva e imediata contra a ditadura militar, defendendo a luta armada e a guerrilha como instrumento de ação política. Em 1967, a ALN iniciou ações para sua estruturação, como assaltos a bancos, expropriações de carros pagadores e outras. Em seus melhores momentos, tinha nos estudantes a maioria de seus militantes, que foram a linha de frente da organização. Dos 4 sequestros realizados no país, participou de 2. O primeiro, junto com o MR8, foi do embaixador norte-americano Charles Burke Elbrick, em setembro de 1969, que conseguiu a libertação de 15 presos políticos. O outro foi do embaixador alemão, que libertou 40 presos políticos e, como primeiro, teve grande destaque na imprensa, divulgando a sigla da organização e a ideia da luta armada. Em 5 de fevereiro de 1972, militantes da ALN, Faro Palmares e PCBR assassinaram a tiros o marinheiro inglês David Cuthbert, que se encontrava no país juntamente com uma força-tarefa da Marinha Britânica para as comemorações dos 150 anos de independência do Brasil. A ALN constantemente disseminava para a população seus ideais de luta contra a ditadura militar e pela instalação de um regime socialista no Brasil por meio de panfletagens e discursos. MR8. A data de 8 de outubro homenageia Che Guevara. Foi uma organização política de ideologia socialista que participou da luta armada contra a ditadura militar brasileira e tinha como objetivo a instalação de um Estado socialista no Brasil. A organização, então, já atuando como um grupo de guerrilha urbana, tornou-se nacional e internacionalmente conhecida com seu papel preponderante no sequestro do embaixador norte-americano no Brasil, Charles Burke Elbrick. A ação foi realizada em princípio para libertar seu líder, Vladimir Palmeira, preso desde o ano anterior, e fazer propaganda política chamando a atenção internacional para o estado de exceção que ocorria no Brasil. O sequestro surgiu de uma ideia audaciosa do jornalista guerrilheiro Franklin Martins. Por que não fazemos o contrário? Em vez de fazer uma ação para libertar Vladimir, capturávamos o embaixador e trocá-lo. Foi para fins desse sequestro que a organização rebatizou-se
como MR8, de maneira a desmoralizar e confundir o regime militar, que meses antes havia anunciado publicamente a destruição do grupo. No rastro do sequestro do embaixador, os integrantes do grupo foram duramente perseguidos e reprimidos, resultando na morte e prisão de muitos militantes, que levou à quase extinção da organização. Mesmo assim, nos anos seguintes, as operações armadas do MR8, com roubos, assaltos a bancos e supermercados, prosseguiram no Rio. A VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, nasceu em 1968 como um grupo praticamente paulista, resultando da fusão entre uma ala esquerda da política operária e remanescentes de grupos militares de inspiração brisolista. Ao longo desse ano, realizou inúmeras operações guerrilheiras e, em junho de 1969, fundiu-se com o Comando de Libertação Nacional de Minas Gerais, resultando na constituição da VAR Palmares. Mas, em setembro, ocorreria uma nova divisão, com o ressurgimento da VPR, que passou a ter como principal expoente a figura de Carlos Lamarca, um dos principais responsáveis pelo estabelecimento de uma área de treinamento de guerrilha no Vale da Ribeira, interior paulista, desbaratada pelo Exército entre abril e junho de 1970. Com a estrutura da VPR desarticulada em São Paulo, seus remanescentes seguiram para o Rio de Janeiro, onde a organização executaria ainda em 1970 o sequestro dos embaixadores na Alemanha e da Suíça. Tensões internas culminaram com a saída de um grupo que depois se ligou ao MR8, incluindo Lamarca. Uma última tentativa de rearticulação da organização foi abortada pelo chamado Massacre da Chácara de São Bento, em janeiro de 1973. Guerrilha do Araguaia. Entre 1972 e 1974, a margem esquerda do rio Araguaia desenvolveu-se a chamada Guerrilha do Araguaia, sob a direção do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Seus militantes foram deslocados para aquela região entre 1966 e abril de 1972. O número indeterminado de camponeses locais teria se juntado a eles. Assim, no início de 1972, havia quase 70 guerrilheiros, chefiados politicamente pelos dirigentes Maurício Grabois e João Amazonas. Muitos deles usaram nomes falsos e todos assumiram ocupações comuns para se integrar à vida das comunidades. O PCdoB defendia que a tomada do poder deveria começar em áreas rurais, ganhando a confiança da população e recrutando camponeses para, a partir daí, realizar o cerco das cidades pelo campo. No combate à guerrilha, o regime militar mobilizou, de abril de 1972 a janeiro de 1975, entre 3 e 10 mil homens que se tornaram responsáveis pela metade do número total de desaparecidos políticos no Brasil. A primeira campanha militar teve início em 1972, após uma operação de mapeamento realizada em fevereiro. Cerca de 2 mil homens foram utilizados, além de lanchas da Marinha, de helicópteros e aviões da Aeronáutica. Os primeiros guerrilheiros aprisionados tiveram suas vidas poupadas e muitos moradores da região foram presos e espancados. Em setembro de 1972, a ação repressiva foi retomada com um efetivo estimado entre 3 e 5 mil homens. Encerrada 2 meses depois, deixou um saldo importante de baixas entre os guerrilheiros. Iniciou-se então um período de quase 1 ano de trégua, utilizado pelo regime para a execução da Operação Sucuri. O emprego de 53 agentes disfarçados, entre eles o Major Curió, para um trabalho de inteligência que constituiu em mapear detalhadamente todo o teatro de operações e seus participantes. Em seguida, em 7 de outubro, foi desencadeada a terceira e última expedição contra a guerrilha, a Operação Marajoara, que mobilizou, além do efetivo já presente no local, entre 250 e 750 militares, especificamente treinados para o combate direto aos guerrilheiros e apoiados por helicópteros e aviões. A ordem era não fazer prisioneiros. Implantou-se novamente o terror contra a população civil e os acampamentos da guerrilha passaram a ser atacados. Calculava-se que 47 combatentes desapareceram e apenas 25 permaneciam vivos em janeiro de 1974, sendo abatidos ou executados até 25 de outubro do mesmo ano. Atenção, isso aqui não é um assalto. Vocês estão assistindo uma expropriação revolucionária. Nós estamos expropriando uma instituição bancária, que é um dos suportes dessa ditadura cruel e sanguinária. Muitos dos nossos companheiros que lutam pela liberdade e pela democracia estão sendo brutalmente torturados nas prisões desse governo militar e vocês não ficam sabendo de nada, porque a imprensa está censurada.
Contem para os seus amigos o que está acontecendo. Nós somos o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8. Agora! Assalto! Sai da frente, filho! Bora! Vamos sair daqui! O cara tá armado! É um assalto! Bora! Bora daí! Acelera, porra! Foram tempos difíceis.